eu indicaria para os meus filhos. A gente chora, a gente ri junto. Ai, tá difícil, eu criei meus filhos, agora eu vou esperar os netos, eu vou cuidar dos netos. Olá, família SWA, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para o YouTube e agora com convidados e uma convidada super especial, que é a nossa aluna Samanta. Seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Obrigada, Sucena, por essa oportunidade e poder compartilhar um pouco da minha experiência, que ainda é recente, mas já é uma experiência aqui na Irlanda, e poder, de repente, incentivar outras pessoas a virem para cá, a conhecerem, né? Gostaria que você apresentasse para o pessoal quem é a Samanta, quantos anos você tem, de onde você vem, o que você fazia no Brasil. Conta um pouquinho mais para o pessoal te conhecer. Claro. Bom, eu sou do Brasil, eu sou de São Paulo, capital. Eu trabalhava em banco durante bastante tempo. Já estava bem cansada, é muito puxado, como todo mundo sabe, quem trabalha em banco, né? Eu tenho dois filhos já adultos, né? Eu tenho uma aluna que tem 20 anos, Uhum. eu tenho o Kalani que tem 21 anos, e no momento que eu vi que eles estavam independentes, que eles já Sim. trabalham, já se sustentam, eu falei, agora é a hora de eu buscar alguma coisa pra mim, de me preocupar só comigo. E Agora é o aí meu momento, né? é Eu o vou meu realizar os meus momento. sonhos. E aí eu sempre quis fazer intercâmbio, Uhum. mas do alto dos meus 48 anos de idade eu pensava, isso não é mais pra mim. E eu comecei a pesquisar, a procurar, porque eu imaginava que intercâmbio tinha uma faixa etária ali de Uhum. 18 a 27 anos, né? E eu comecei a procurar sobre isso e eu encontrei vocês. Sim, E aí eu comecei a receber informações sobre como é que funcionava o intercâmbio. Eu falei, não, isso é para mim sim, sim. né? Eu E acho que essa questão de idade é muito tabu no Brasil, né? O Brasil tem muito essa questão de idade. Ah, mas se você já passou dos 40, você não consegue ser contratada. E aí, quando a gente pensa em sair do país para realizar um sonho, acho que a primeira coisa que a gente fala, ih, não tem idade mais para isso. E que bom que você conseguiu ver esse lado de que sim, a gente consegue, é possível fazer. Eu sempre falo que é possível fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, desde que a gente tenha disponibilidade e disposição para aquilo. é Como que verdade. foi para você? Que momento que você falou assim, não, eu quero fazer o intercâmbio? E aí, neste momento de pesquisa, como que você chegou até a SWA? Ah, legal. Eu comecei a fazer pesquisa através de grupos no Facebook. E aí eu pedi indicações ali no grupo, me indicaram vocês, me indicaram Uhum. outras, mas a maioria indicou a SWA. Eu sou muito analítica, e aí eu fui fazer pesquisa também no Reclame Aqui, eu fui em outros meios para entender se a agência era algo sério, né? Porque Uhum. é um É um investimento investimento muito alto, muito né? alto, então eu falei, não. E aí eu entrei em contato com vocês, tive um retorno quase que imediato, e Uhum. à medida que eu tinha dúvidas com relação a esse processo, vocês esclareciam para mim e eu começava a entender que aquilo era totalmente possível, Ai, que bom. né? No Brasil, como você citou, existe sim o etarismo. Uhum. Você passou dos 40, você entra em declínio, né? Então, na Europa não tem isso. Sim. Aqui realmente a sua idade cronológica ela não é o mais importante, sim a sua disposição, né? O que Uhum. que você vai fazer com isso tudo. E é isso que eu tô vivendo aqui. Eu vou completar agora 2 semanas de Uhum. Irlanda e tô realmente realizada. E aí, nesse momento, nessas 2 semanas, você está na acomodação temporária da SWA. O que que você está achando de lá, dessa experiência, dessas primeiras semanas de Uhum. experiência? Você está gostando? Como que tá para você? Isso, a acomodação fica em Lucan, ou Uhum. Lucan, né? É uma acomodação deliciosa, é uma casa Uhum. nova, é grande, né? É toda equipada, cozinha, quarto, banheiro, área de serviço. Eu tô muito feliz lá, né? Em breve eu vou ter que sair. Olha, eu te confesso que todo aluno que chega, ninguém quer sair de lá. Em breve eu vou ter que sair. A gente tem o nosso concierge maravilhoso que é o Kleb, Sim. que nos ajuda, mostra onde tem mercado, onde tem a farmácia. Então você vai se adaptando com facilidade, porque ele vai te dando Uhum. todas as dicas do que fazer na região. O ônibus passa muito perto de lá, né, de onde é a casa, o que também facilita muito Sim. esse deslocamento para a escola, né? Eu estudo no período Uhum. da manhã. Para mim E tem já sido. começou as aulas? Ainda não. Não, já comecei. Eu cheguei aqui na Irlanda no sábado e a minha aula já começou na segunda-feira. Eita, que delícia, hein? Tava ansiosa para começar as aulas? Estava ansiosa,
preocupada porque meu inglês é zero, né? Eu Uhum. tô ali na casa do verbo to be, how Aham. are you? E não passa disso, tá? Mas então eu estava bem preocupada. Eu acho que na primeira semana de aula foi desafiador. Sim. Eu fiquei bem perdida, mas depois as coisas começam a se encaixar. É porque você pega, né, como as aulas começam toda segunda, você pega uma turma já em andamento, né? Então, até Exatamente. para você se sentir confortável ali, leva um processo, né? Tem gente que leva uma semana, 2 semanas. Então, para você agora na segunda semana, você já se sentiu mais confortável. Ah, eu me senti muito mais confortável, inclusive ele dá atividades que eu consegui executar sozinha, sem Uhum. a ajuda de colegas, como acontecia na primeira semana. Então hoje eu me sinto mais segura ali na sala de aula, questiono. Eu não sabia nem como questionar, hoje eu já consigo, a trancos e barrancos, eu já consigo questionar. Sim. Olha, teacher, o que é isso aqui e tal, e lá, lá, lá. Gente, E mas olha, segunda semana ela já tá conseguindo perguntar até pro professor. Tem gente que tem esse bloqueio, né? exatamente, mas eu acho que é importante as pessoas também se dedicarem um pouco mais, sabe, Uhum. Açucena? Porque assim, as pessoas dizem assim, ah, mas a escola é boa, ah, mas a escola só tem brasileiro. Gente, isso não importa. Uhum. Importa o que você faz com o que você aprende na sala de aula. Então tá, eu tive aula pela manhã, eu ainda não estou trabalhando, então Uhum. quando eu chego em casa, eu reviso tudo aquilo que eu vi em sala de aula. Então, isso é Perfeito. importante. Uhum. Então, não importa se de repente estou na escola mais top da Irlanda ou na mais simples, se eu não fizer a minha parte, Exatamente. tanto faz, É. né? Então eu tenho que realmente replicar isso na minha casa, Uhum. E você tem né? que aproveitar esse tempinho que você está aqui sem trabalhar ainda, né? Porque Uhum. isso em breve você já vai começar, daqui a pouco ela vai voltar aqui para contar a experiência dela no trabalho aqui. Oremos. Então, acho que é muito importante você aproveitar essas primeiras semanas para você É, se dedicar no inglês, porque também não adianta você querer, dependendo do trabalho que você quer, porque às vezes a gente consegue de cleaner, né, que são os trabalhos mais básicos, uhum. mas a gente também tem o foco de cada vez crescer mais. E sem o inglês não adianta que a gente não cresce, né? É Então, quanto verdade. mais você conseguir estudar por conta também, melhor. Como que Colaboro. é para você, mãe, estando aqui, dá aquele apertinho de tudo bem, eu sei que meus filhos estão criados, mas como que é esse sentimento de mãe tá aqui e os filhos no Brasil? Você tem esse apertinho de, ai meu Deus, meus filhos lá, por mais que você falou, né? Ah, eu já sinto que eles estão caminhando sozinhos, tem as coisinhas deles. Como que é esse sentimento de mãe estando no intercâmbio? Olha, eu tenho uma relação com os meus filhos muito sincera, muito bacana e muito saudável, Uhum. né? Depois da maternidade, eu até brinco com os meus filhos que eu queria escrever um livro, porque existe muito romantismo em torno da Sim. maternidade, né? Eu daria a minha vida pelos meus filhos, mas eu não abriria a mão disso aqui pelos meus filhos. Uhum. E eles super me incentivaram a vir para cá, né? Então, esse apertinho eu ainda não estou tendo, porque eu acho que eu posso ser para eles Um um espelho. canal Você já é de um exemplo, né? Imagina um exemplo exatamente. fazendo um intercâmbio. Então, assim, eles olharem para mim e ver, poxa, a minha mãe, com 48 anos de idade, estava no Brasil, Sim. estável, num bom emprego, né? De repente ela desbravar nessa altura do campeonato, ir para a Uhum. Europa sem inglês. Então, eu acho que eu posso agregar muito na vida deles, Com né? Então, certeza. então o meu foco está mais nesse lugar de eu poder Uhum. colaborar com eles, e claro, na minha realização pessoal do que na questão da distância, porque em breve a gente pode se encontrar, Sim. eles podem vir para cá. Hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia que a gente pode fazer Nossa, FaceTime, facilita muito, né? facilita muito. Então a gente fala de forma diária, Uhum. né, sobre as Se fazer experiências. presente também, de várias. Hoje tem várias formas de se fazer presente, né? Então, Exatamente. você estando aqui, levando esse exemplo para eles, você já leva um exemplo de mãe, né? De força, né? De garra mesmo, e você estando aqui, você leva mais ainda. Voltando para a gente falar um pouquinho mais do seu inglês, da sua experiência na escola. Assim. É, aqui, todas as escolas começam segunda-feira. Não quer dizer que você vai iniciar com uma nova turma. Você vai pegar essa turma em andamento. E aí, durante essa semana, lá no finalzinho da semana, você tem um teste. E aí tem gente que fica desesperada, fala: Meu Deus, é teste, mas eu não sei nada, eu acabei de chegar. Você teve esse sentimento? Como que foi esse sentimento de primeiro teste da semana para você? Então. Bom, na minha sala de aula tem brasileiros, né? Uhum, Então, o brasileiro, eles sempre estão se ajudando, né? uhum, Então, de fato, eu entrei na segunda-feira, na sexta teve um teste sobre o que foi dado na semana, né? A isso. grade da semana. E eu falei, gente, mas já teste? Eu não sei nada, né? Ele falou, não, fique em paz. Isso é um teste, só para você Aham, entender como é que funciona a dinâmica de aula.
mas não vale uma nota ali para a sua Isso. grade curricular ou algo assim, não. É só para que ele possa avaliar qual é a sua dificuldade, né? O que Uhum. você está tendo mais dificuldade. Então, hoje é sexta-feira e hoje eu fiz um teste, e se eu comparar, associando o teste dessa sexta para a sexta anterior, Uhum. né, eu já tive um progresso, né? Sim. Foram 50 questões, na primeira eu acho que eu acertei 12, Uhum. né? Hoje foram 50 questões, eu acho que Sim. acertei 35. Então Olha! já teve aí um Eita, gente, progresso parabéns, já tá e aí, que progresso, hein? e é muito gratificante. Esses pequenos passos, esses É, pequenos progressos é muito legal. sim. É E o uma que é sensação legal boa. também nesses testes semanais, né? Não é, você faz aquela prova e entrega para o professor, a gente corrige junto com o professor, né? Então Exatamente. isso também conforta a gente de você conseguir entender o que que você errou, por que que você errou e tirar naquele momento as dúvidas também com o professor. Você sente isso também? Ou não? Você fala, ah, não, prefiro que o professor corrija. Ah, não, a gente corrige, e no momento que a gente corrige, ele já vai dando um toque para você. Claro, corrige o que está errado, mas ele fala: olha, já te dá alguns toques, algumas pegadinhas para você estar mais esperto na próxima Uhum, vez e tal. Meu professor, ele é Irish, ele é aqui da uhum, Irlanda, super atencioso, super paciente, porque na minha sala tem níveis diferentes. sim, A grande maioria são básicos, mas tem uhum, pessoas que estão um pouco mais avançadas, outras nem tanto, porque tem pessoas que já estão aqui há 2 meses, né? aham, Então ela tá um passo à frente. Então, para quem está iniciando, ele é muito paciente, legal. né? Então não te gera um desconforto em sala de aula, assim, porque ele te Uhum. deixa muito tranquilo, sabe? E o que que você sente em relação a mix de nacionalidade? Na sua sala tem bastante, na escola, como que é isso para você? Você consegue ter acesso a outras nacionalidades? Como que tá lá? Sim, na minha sala de aula eu tenho pessoas que são da Turquia, polonês, Oh, brasileiros, e tem também malasianos. nossa, são sotaques bem carregados, né? Tipo, é mais Sotaques. difícil de você conseguir entender. Exatamente. Alguns países já têm como base também o inglês, então eles têm um Sim. pouco mais de facilidade, porque já está na Uhum. base curricular e eles já falam um pouco melhor e tal, mas é muito legal essa troca, Uhum. né? Então eles também nos ajudam, eles querem entender um pouco de português, a gente também fala um pouco de português com eles para algumas palavras Não tem jeito, específicas. né? Quando tem um brasileiro, a gente quer ensinar alguma coisa da nossa E eles cultura, querem do saber, português mesmo para eles, e né? muitas vezes eles perguntam, eles querem saber, porque o Brasil é um país muito querido. O brasileiro é muito alegre, muito Muito comunicativo, né? acolhedor, né? Muito acolhedor. E o irlandês também é assim. Uhum. Então, muitas vezes eles também querem saber algumas palavras, a gente está Sim. disposto a ensinar. Isso é muito legal, porque também tem palavras que eles nos Aham. ensinam. Ah, em polonês, como é que fala isso aqui? É bem E interessante. na escola, você sente que os professores, porque na minha sala, né, Uhum. quando eu estava nessa época de estudante, eles separavam os brasileiros para não ficar aquele grupinho e só falar o português. Então, ele não deixava a gente falar o português em sala de aula. Uhum. Como que é a sua experiência em sala de aula? Você tem, eles, né, eles têm essa dinâmica de separar os brasileiros, as outras nacionalidades, não necessariamente o brasileiro, Uhum. mas para ter essa movimentação e dinâmica em sala de aula de todo mundo praticar o inglês, porque senão a gente acaba falando aí a nossa língua e isso, querendo ou Verdade. não, prejudica no ensino, né? Como que é na sua Exatamente. sala? Então, ele separa, ele vai intercalando, por exemplo, brasileiro, polonês, Uhum. brasileiro, turco. Ele intercala, Intercala. porque senão acaba tendo conversas paralelas, o que é Sim. muito natural, às vezes com o colega do lado. Uhum. Então, ele faz esse trabalho, e em sala de aula a gente procura sempre, ele procura sempre falar inglês conosco, Perfeito. ainda que ele entenda que você está com dificuldade, mas ele faz algum tipo de sinal que você começa a entender o que Uhum. ele quer dizer e tal, mas basicamente a gente só se comunica em inglês. Legal. Já que a gente está falando de escola, conta para o pessoal o nome da sua escola, o que que você acha em relação à localização dela, o que que você acha assim, tipo, você acha muito longe do centro? É perto, não é? Para você é super tranquilo? Como que é? A escola está num lugar super estratégico, fica a avenida principal aqui Uhum. do centro. Eu não sei exatamente se é Babel ou Babel. A Babel, Tem pessoas que a falam gente brasileira a gente entende o Babel Babel, mas é e tem Babel. gente que fala Babel, mas eu estou gostando muito da escola, até por Aham. conta desse mix de países que tem ali dentro, né? E a localização é excelente, assim. Quando eu saio da Ótimo. escola, eu tenho a facilidade de ir para qualquer lugar, assim. Eu fico Uhum. imaginando quando eu estiver trabalhando, né?
sair da escola e ter essa facilidade de ir para o meu trabalho, porque a localização é excelente. Agora, pra gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal. Eu super indico, e você sabe que toda vez, Açucena, que eu via vídeos como esse que está acontecendo aqui agora, eu realmente imaginava que era tudo organizado, ela é amiga do dono, não sei o quê, Uhum, que era meio marmelada, sabe? E hoje eu estou aqui falando, eu conheci o pessoal da agência ainda no Brasil, uhum, e eu super recomendo, porque realmente eu tive muito respaldo, muita informação, retorno de vocês. Quando eu cheguei aqui, eu tive acolhimento para marcar o meu GNIB, uhum. né, para tirar o meu Lipcard, que é o cartão para Cartãozinho que eu do possa andar cliente. de ônibus. Inclusive, o Kleber foi comigo até retirar fisicamente o Uhum, cartão. Isso para quem está chegando e principalmente para aquelas pessoas que não falam inglês, isso é enriquecedor, assim, uhum. é muito legal, é muito bacana. Então, eu realmente indico a SWA. Quem me conhece sabe que eu sou muito criteriosa nas minhas decisões, né? Então, eu indico assim com tranquilidade. Se os meus filhos vierem para cá, eles não têm muita vontade, Uhum. eu indicaria para os meus filhos a SWA. Ah, que Com bonitinha! certeza. E falando agora a questão, né, do alto dos meus 48 anos, eu queria deixar uma mensagem para todo mundo, Uhum. mas principalmente para essas pessoas, sabe, a Sucena, que de repente acham que a vida acabou, tá difícil, eu criei meus filhos, agora eu vou esperar os netos, eu vou cuidar dos netos. Não, não faça isso, né? Vem viver uma experiência, vem conhecer outro país. É muito legal você, por exemplo, eu ando de ônibus e escutar idiomas de todos os lugares. Gente, é muito bacana. É muito. Você abre um canal no seu cérebro que numa situação de ócio, numa situação é, comum, você não consegue acessar alguns lugares do cérebro. E passando por isso, você consegue ver outros meios, assim, de vida, de possibilidades. Então, para mim tem sido incrível. Ai, gente, fico muito feliz. A gente fica aqui na torcida para que você tenha muito sucesso Ah, por aí. Você já é uma pessoa muito comunicativa. Não tenho dúvidas, na verdade, de que você vai conseguir um trabalho muito rápido. ai, Então, espero. todos os alunos que chegam aqui, a gente se sente em família mesmo. A gente chora, a gente ri junto, a gente chora de Sim, alegria, às vezes de desespero, que a gente fica, meu Deus do céu, tá acontecendo isso. Aí, às vezes, a gente junta tudo, chora uma vez, né? Bota pra é. fora. A gente fica muito alegre quando vê vocês muito felizes, conquistando tudo que tem para conquistar. Daqui a pouco ela vai vir contar muito mais histórias pra gente, da vivência dela aqui, Ah, eu como quero. trabalho, daqui a pouco tá viajando. Aí ninguém segura Meu mais. Deus do céu. Aí ninguém vai segurar mais. Daqui a É. pouco tá em Paris, em Londres, tá Ó, ansiosa por esse muito, momento? muito. Eu quero muito conhecer Paris. Eu tenho dois lugares que eu quero muito conhecer: Paris e eu quero conhecer Barcelona também. Paris, por Eita. conta, eu quero conhecer o Museu de Louvre, e em Barcelona eu quero conhecer as obras de Gaudí. Eu sempre Ai, tive meu esse sonho. Deus. Em breve vai acontecer e eu volto para contar. Ah, então vamos ficar de olho aqui, porque a Samantinha vai contar tudo pra gente. Samanta, muito obrigada por ter participado com a gente. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado desse vídeo Sim, e vai ficar disponível aqui para vocês. Curte, comenta, compartilha com aquele amiguinho que precisa e conhecer um pouquinho mais da história da Samanta, conhecer um pouco mais sobre a SWA, que a gente vai estar aqui e ela ainda vai aparecer bastante aqui. Então fica de olho que tem me muita aguarde. história para ela contar. Exatamente. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau! O quê? Nada. Não gravou? Gravou, tá tudo certo. Ai, que tudo.